Eu peço aos irmãos que desde já possam ir abrindo lá em Lucas, capítulo 17, que a gente vai estar aqui recebendo de Deus nessa noite, irmãos. Na verdade, são 5 grandes episódios. Eu sempre falo 5 episódios, que eu acho muito interessante, mas são 5 grandes aprendizados que o Senhor tem para as nossas vidas. Amém? Enquanto os irmãos vão abrindo aí, eu vou adiantar aqui quais são os 5 episódios, os 5 grandes aprendizados. O primeiro é relacionado ao pecado e ao perdão, irmãos. O segundo tem a ver com a fé. O terceiro é o dever do empregado. O quarto, Jesus cura os 10 leprosos. E o quinto é a vinda do reino. E a gente pode começar esta noite, irmãos, com o primeiro episódio que Jesus retrata aqui, o pecado e o perdão. O pecado e o perdão. Eu peço que os irmãos, eu vou ler e os irmãos acompanhem na sua Bíblia. Na versão da minha, fala mais ou menos assim. No versículo 1, irmãos, Jesus disse aos seus discípulos: sempre vão acontecer coisas que fazem com que as pessoas caiam em pecado, mas ai do culpado. Versículo 2, seria melhor para essa pessoa que ela fosse jogada no mar com uma grande pedra de moinho amarrada no pescoço, do que fazer com que um desses pequeninos caíssem em pecado, fossem a agir de acordo com o que não é a palavra. O versículo 3 fala: tenham cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-o. Se pecar contra você 7 vezes num dia, e cada vez vier a você e disser: me arrependo, irmão, me desculpe, me perdoe, então perdoe. Vamos segurar aí no versículo 4, irmãos, porque esse primeiro episódio é do versículo 1 ao versículo 4. Ele fala do pecado e o perdão. Na verdade, Jesus aqui de antemão, ele está deixando claro que haverão escândalos. Haverão aqueles que irão lançar palavras, irmãos, que irão fazer com que outros caiam. E o interessante disso, se a gente prestar atenção, é que ele está falando aqui para os seus discípulos. Então a gente pode entender que, na verdade, ele também está retratando a igreja. O que é mais triste ainda. Ele diz, na verdade, que haverão e existem pessoas que se dizem que são seguidores de Cristo, que são lançadores de palavras, que são a causa, o culpado da queda ou da destruição de outros irmãos. E aí Jesus vem aqui e fala: ai daqueles, ai daqueles. Essa é uma parte que Jesus fala muito na palavra, e ele sempre retratava mais com relação aos fariseus, quando ele falava: ai de vocês, hipócritas, e etc. Aí Jesus está dizendo, trazendo para a nossa realidade hoje, eu gosto de trazer bem claro no natural, quando Jesus fala que ai daqueles que forem pedra de tropeços, ele está falando, na verdade, que existem na igreja e nas nossas vidas cotidianas muitas pessoas que sempre não tendem a seguir a palavra de Deus, na verdade, com relação ao que ele realmente deseja, que é retidão e sequência de cumprir, de viver a palavra de Deus. E o que é que acontece no natural muitas vezes? Muitas vezes acontece que a gente vem para a igreja, mas acaba falando mal de um outro irmão, mas acaba falando mal de um vizinho, mas acaba trazendo uma fofoca, ou fazendo algum comentário que vai fazer com que outras pessoas, irmãos, acabem se sentindo oprimidas e às vezes até desistindo de vir à igreja, ou às vezes até desistindo de seguir o evangelho. Eu particularmente já vi pessoas que já disseram: mas ali se diz uma igreja de crente, mas existem pessoas que falam uma das outras, ou que lançam palavras que são palavras torpes, que não são palavras que edifiquem. Ou seja, Jesus está deixando bem claro aqui logo no início, para os discípulos e para nós hoje em dia, irmãos: ai daqueles que forem pedra de tropeço, ai daqueles que não vigiarem e que não se comportarem como Deus deseja. Mas aí Jesus segue, irmãos, ele segue e vai lá para o versículo 5. Ele fala o seguinte: olha só, discípulos, eu estou falando para vocês com relação ao perdão. Deixa eu voltar aqui antes, eu estou muito apressado. Antes de ir para o versículo 5, eu vou falar o seguinte: faltou a parte do perdão, que é a parte mais importante nesses 4 versículos, irmãos. Jesus fala assim: se o seu irmão vier e pecar contra você e pedir perdão, perdoe ele. Se for 7 vezes,
perdoe 7 vezes. E aí muitas pessoas entendem isso como, se questionam assim, mas só 7 vezes? Ou só 70 vezes 7? Na verdade, Jesus está usando isso como uma ilustração, irmãos. Na verdade, ele fala que toda vez que um irmão pecar contra você, se ele se arrepender e pedir perdão a você, nós devemos perdoar. Nós temos a obrigação de perdoar. Só que as pessoas tendem a muitas vezes ir pela carne e não seguem essa ordem da palavra de Deus, que é o perdão. Aí, vejam só, eu coloquei aqui uma referência lá em Mateus 18. Nós já passamos por Mateus 18, mas existe lá uma referência onde Jesus fala bem assim: se um irmão pecar contra você, chame o seu irmão em particular e converse com ele. Se ele não aceitar, sendo que você está falando na palavra, se ele não aceitar, chame 2, chame outros 3 para falarem com ele. Se mesmo assim ele não aceitar, leve à igreja para ver se ele entende na palavra. E se mesmo assim o irmão não aceitar, você fez a sua parte, perdoa o irmão e segue adiante na palavra do Senhor, orando por ele. Então é muito importante, na verdade, nós vivermos uma vida de perdão. É muito difícil perdoar, irmãos. Eu creio que talvez todo mundo já passou por uma situação onde você ficou com aquele coração ali arranhado, talvez para perdoar alguém. Ou tenha pensado que perdoou, mas às vezes lembra de certa situação e fica meio assim, aquele irmão ou aquela pessoa, não sei. Não é fácil, mas é uma ordenança de Deus. Jesus fala que nós temos que perdoar e temos que seguir na luta. Mas como seguir na luta, irmãos? Eu vou chegar aqui nesse ponto. Vamos para a fé. Ele passa pelo perdão e vai agora sim para o versículo 5. Ele vai lá para o episódio da fé. Olha só, os apóstolos, capítulo 17, versículo 5. Os apóstolos pediram a Jesus para aumentar a fé deles. Senhor, Jesus, aumente a nossa fé. E ele respondeu: se a fé que vocês têm fosse do tamanho de uma semente de mostarda, vocês poderiam dizer a esta figueira brava: arranque-se pela raiz e vá se plantar no mar, e ela obedeceria. Amém? O que é que Jesus está dizendo aqui, irmãos? Quando Jesus leva para os discípulos que eles devem perdoar, os discípulos chegam a Jesus logo em seguida e falam assim: mas Senhor, aumente a nossa fé. Por que é que eles estão dizendo isso? Na verdade, eles estão dizendo isso porque eles reconhecem que eles não conseguem perdoar como Jesus está falando na palavra. Eles reconhecem que tem uma fé pequena e que não conseguem seguir ao pé da letra o que Jesus está falando. E aí eles falam: Jesus, aumente a nossa fé, aumente a nossa fé. E aí eu posso até imaginar o olhar de Jesus para eles naquele momento e simplesmente falando isso: mas meus filhos, basta ter uma pequena fé. Com uma pequena fé você pode mover montanhas, você pode falar: isso passe daqui para lá e passará. Ou seja, uma pequena fé. E aí talvez os discípulos não tenham entendido de imediato, mas como assim, Senhor? Essa relação de pequena, grande fé. E é muito interessante, irmãos, por quê? Porque, na verdade, existem 2 pontos aí: o ponto negativo e o ponto positivo. O ponto positivo, em primeiro lugar, é porque eles reconhecem que eles estão com uma fé fraca, que eles estão necessitando que Jesus aumente a fé deles. E isso é muito importante em nossas vidas. A gente reconhecer que a gente precisa melhorar. A gente reconhecer que a gente precisa aprender mais, que a gente precisa ter uma fé avivada, uma fé maior. Só que aí, irmãos, vem novamente uma dúvida de muitas pessoas. Mas que relação é essa de fé grande, de fé pequena? Eles estavam entendendo aqui que eles tinham uma fé pequena. E Jesus falou: basta uma fezinha, irmãos. Na verdade, Jesus estava dizendo para eles e disse para todos nós que basta ter fé. Basta ter fé. A relação de fé grande ou de fé pequena, na verdade, não tem a ver com medida. De que, um exemplo aqui, eu vou usar o pastor aqui, o pastor, se me permite. Não é que o pastor tem uma fé maior em metros e eu tenho uma fé menor em metros. Não é que Léo tem uma fé maior em centímetros e eu tenho uma fé menor em centímetros. Não é que Jesus tinha uma fé enorme em medidas e os discípulos tinham uma fé menor em medidas. Na verdade, irmãos, basta ter fé, pequena ou grande.
Mas o que é fé pequena e fé grande? Na verdade, no meu estudo aqui, irmãos, eu achei muito interessante porque eu também tinha um outro caminho. Só que aí o Senhor disse assim, olha, a fé, na verdade, é com relação à intensidade, à sequência, à durabilidade. Quando Jesus retrata o que muitas pessoas até levantam, existe uma passagem na palavra que Pedro, ele sai do barco, e todo mundo deve conhecer. Ele sai do barco, né? Eu não vou descer aqui para não cair. Mas ele sai do barco e ele dá um passo. Ele dá 2 passos, mas depois ele começa a afundar. Aí Jesus fala, homem de pequena fé. Homem de pequena fé. Na verdade é porque a fé dele foi só o primeiro e o segundo passo. E aí vem uma outra passagem que tem a ver com o centurião. E aí muitas pessoas se perguntam, como é que Jesus, que era tão próximo a Pedro, disse homem de pequena fé? E quando o centurião surgiu, talvez a primeira vez que tenha visto ele pessoalmente, simplesmente disse, nunca vi homem de grande fé, de tamanha fé. As pessoas poderiam até se perguntar isso, mas por quê? Pedro, chegado dele, um próximo, pequena. Porque, na verdade, irmãos, Pedro só teve uma fé de 1 ou 2 passos. E é o que acontece muitas vezes em nossas vidas. Nós queremos ter, Senhor, me manda mais fé. Senhor, me dá mais fé. E não é questão de ter uma fé maior ou menor. É questão de durabilidade. É eu me manter na fé, porque Deus já me deu a medida, e eu continuar desenvolvendo essa fé. Eu me mantenho na fé hoje, eu me mantenho na fé amanhã, eu me mantenho na fé depois de amanhã, e assim eu sigo consequentemente. Quando ele disse ao centurião, nunca vi homem de tamanha fé, porque na verdade o centurião, que era a primeira vez que estava vendo ele, simplesmente obedeceu sem pensar, nem piscar um segundo. Ele disse, Senhor, é só o Senhor lançar uma palavra, Senhor, e o meu servo ele vai ser curado. E aí Jesus disse, esse aí crê, esse aí acredita na minha palavra, porque se eu falar, Senhor, é só falar, é só lançar a palavra. Se eu falar, ele acredita que vai acontecer. E quando Jesus falou para Pedro, venha, Pedro teve fé e não teve fé, e afundou. É o que acontece muitas vezes em nossas vidas. A fé não é medida, a fé é uma sequência, é um desenvolvimento. De nos mantermos diariamente acreditando, de nos mantermos diariamente lutando e mantendo a chama viva, na verdade, acesa em nossos corações. Amém? Mas ainda a gente vai voltar para isso, para entender o enredo. A gente segue aqui para o versículo 7, o dever do empregado. Amém? Versículo 7 fala assim, o dever do empregado. Jesus disse, façam de conta que um de vocês tem um empregado que trabalha na lavoura ou cuida das ovelhas. Quando ele volta do campo, será que você vai dizer, venha depressa e sente aqui na mesa? Claro que não. Pelo contrário, você dirá, prepare o jantar para mim, põe o avental e me sirva enquanto eu como e bebo. Depois, você pode comer e beber. Versículo 9. Por acaso, o empregado merece agradecimento pelo que obedeceu? Será que o empregado merece agradecimento porque ele simplesmente obedeceu? É isso que ele está perguntando. E aí no versículo 10, assim deve ser com vocês. Depois de fazerem tudo o que foi mandado, digam, somos empregados que não valem nada porque dizemos somente, fazemos ou fizemos somente o nosso dever. Isso pode ser até pesado, irmãos, quando a gente fala que somos empregados que não valemos nada. Mas, na verdade, nós valemos sim. Só que o que Jesus quer falar com relação a esse episódio do o dever do empregado, ele simplesmente traz o que eu coloquei aqui. Envolve obrigação e obediência. Obrigação e obediência. Na verdade, irmãos, por tudo que Deus, que Jesus já fez por nós, não há nada que nós possamos fazer que possa se igualar. Não há nada que nós possamos fazer que possa chegar perto do que eles fizeram e fazem por nós todos os dias. Então, o que Jesus traz aqui é que simplesmente o que está faltando na geração de hoje e faltou em muitas gerações, que é obrigação e obediência.
obrigação com relação ao servir. Ele está dizendo aqui que nós devemos servir, é a mesma coisa que dar sem olhar a quem, é servir sem esperar os créditos. Nós vemos muitas pessoas fazendo coisas simplesmente para ter reconhecimento, ou servindo no reino de Deus para simplesmente ser visto. Talvez o melhor ministro, talvez o melhor servo, o melhor diácono, o melhor levita. Infelizmente isso existe na igreja de Cristo. Eu não estou falando especificamente da igreja de Atos, mas na igreja de Cristo existem pessoas que só fazem por créditos, para que sejam vistos, para que sejam idolatrados. E aí Jesus vem com isso aqui e simplesmente fala: vocês só têm que obedecer e servir. Obedecer e servir. Mas obedecer e servir por quê ali? Porque na verdade é um ato de eterna gratidão. É um ato que eu coloquei aqui de gratidão eterna pela graça. Eu tinha um pensamento, antes de ser cristão, que era uma frase que dizia mais ou menos assim: a grandeza não consiste em receber honras, mas em merecê-las. Quando eu me tornei cristão, irmãos, na verdade a minha visão começou a mudar com relação a essa palavra. A grandeza não consiste em simplesmente merecer. Receber honras não consiste em merecer, porque na verdade, se nós formos pensar bem, nós não merecemos. A grandeza, na verdade, consiste na graça de Deus pelas nossas vidas. A graça do favor imerecido, é isso que, na verdade, consiste a vida. É isso que consiste a nossa existência. Nós temos que viver para servir. Nós temos que viver para seguir a palavra de Deus, porque a graça dele para com nossa vida é de tamanho modo que, como eu falei anteriormente, não há nada que nós possamos fazer que se iguale o que Jesus, o que Deus fez por nós. Então, esse é um resumo desse episódio. Na verdade, é a gratidão pela graça, a gratidão eterna. Nós temos o dever de servir. E aí Jesus segue falando, irmãos. Ele vai lá para o versículo 11. O versículo 11 do Senhor fala: Jesus cura 10 leprosos. Jesus cura 10 leprosos. E preste atenção o que Jesus fala. Jesus continuava viajando para Jerusalém e passou entre as regiões de Samaria e de Galiléia. Quando estava entrando num povoado, 10 leprosos foram se encontrar com ele. Eles pararam de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha pena de nós. A gente pode até imaginar: Jesus, nos cura. Jesus, tira essa praga de nós. E Jesus os ouviu. Lá no versículo 14 fala: Jesus os ouviu e disse: vão e peçam aos sacerdotes que examinem vocês. Vamos segurar aqui no versículo 14. Os leprosos, irmãos, como todo mundo sabe, eles tinham que ficar bem afastados do povo, da sociedade. Eu coloquei até aqui uma observação que eu não sabia disso, que na verdade eles tinham que ficar em torno de 100 passos ou 90 metros distante de uma outra pessoa que não era leprosa. E aí Jesus fala: chega aqui, vão lá nos sacerdotes e se apresentem a eles. Por que Jesus fala isso? Jesus simplesmente não fala: venham aqui, vou impor a mão em vocês e vocês serão curados e pronto. Na verdade, Jesus segue a lei. Na verdade, todo aquele que se declarava ser, digamos que curado da lepra, eles tinham que se apresentar aos sacerdotes para que eles pudessem examinar, na verdade, e ver se eles realmente estavam curados. Se eles estivessem curados, aí sim eles poderiam passar a frequentar a sociedade normalmente. E aí segue aqui no versículo 14: vão e peçam que os sacerdotes examinem vocês. Só que quando iam pelo caminho, eles foram curados. E quando um deles, que era samaritano, viu que estava curado, voltou louvando a Deus em voz alta. E o versículo 16 fala: ajoelhou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E Jesus disse: os homens que foram curados não eram 10? Onde estão os outros 9? Porque somente este estrangeiro voltou para louvar a Deus. E Jesus disse a ele: levante-se e vá, você está curado porque teve fé. Amém?
Vejam só que somente o samaritano voltou, irmãos. O samaritano, que não se dava bem com os judeus, simplesmente ele voltou. Quando eu estava lendo essa parte aqui, o que Jesus colocou no meu coração foi algo mais ou menos assim. Que vejam só, como alguém que teoricamente não era do povo dele, que eles não eram amigos, aliados, super, o samaritano simplesmente voltou. E os outros, que teoricamente seriam do povo, dos judeus, eles simplesmente não voltaram. Essa foi a primeira observação que o Senhor colocou no meu coração. Referente a, vejam só que alguém que não era aliado dele, teoricamente, simplesmente voltou para reconhecer e ter gratidão a Jesus. Enquanto o povo de Jesus, como muitos hoje também, simplesmente tem milagres diariamente e seguem sua vida, sem agradecer a Jesus. Só de acordar é um milagre, e nem muitos agradecem a Jesus. Só de andar é um milagre, e nem muitos agradecem a Jesus. Eles foram curados da lepra e eles seguiram. E só um voltou para agradecer a Jesus. Aí eu estava pensando também, retratando a uma outra parábola, aonde Jesus, sobre o administrador, uma parábola relacionada ao administrador desonesto, onde o patrão chegou para o administrador desonesto e disse assim: você foi esperto, você foi astuto, viu? E aí Jesus fala, vejam só, o que esse homem aqui, administrador, que roubava, que fazia coisas erradas, ele foi inteligente, enquanto o povo de Deus, simplesmente, que tem a luz, não está usando a inteligência. E se a gente reparar nessa parábola, com essa, é simplesmente, o povo de Deus simplesmente está fazendo pouco caso, simplesmente segue, e o povo que não é de Deus, muitas vezes está sobressaindo, porque estão sendo espertos, estão usando inteligência e estão usando a gratidão. Aí o que é que tem a ver, um resumo? Na verdade, irmãos, o que Jesus fala aqui é que devemos ser gratos a Deus e devemos ser totalmente revestidos de gratidão, seja com Deus ou seja com qualquer outro irmão. A gratidão do ser humano, isso é comprovado cientificamente, eu fui pesquisar isso, a gratidão do ser humano se resume assim: eu faço um favor a você, você teoricamente fica se sentindo que está me devendo um favor. Mas quando você devolve esse favor, é como simplesmente estar quitado. Mas essa é a visão do homem. Na verdade, na visão de Jesus, na visão de Deus, é que nós devemos ser eternamente gratos. Eternamente gratos a Deus, eternamente gratos àqueles que nos ajudarem, independente de qualquer coisa. Então Jesus deixa claro, gratidão a Deus e gratidão a qualquer outra pessoa que nos ajudarem, independente da reciprocidade ou não. Mas aí Jesus segue, e aí Jesus vai lá para o último episódio, a vinda do reino. O último episódio, irmãos, é a partir do versículo 20. Eu não vou ler ele todo, mas vou ler uma parte aqui. A vinda do reino. No versículo 20, alguns fariseus perguntaram a Jesus quando ia chegar o reino de Deus. E ele respondeu: quando o reino de Deus chegar, irmãos, não será uma coisa que possa ver. Ninguém vai dizer, vejam, está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Ou outras versões, o reino de Deus está entre vocês. O reino de Deus está entre nós. O reino de Deus está em viver a palavra de Deus, irmãos, diariamente. Então, por isso que Jesus, o que é interessante dessa parte, já que é uma escola de sabedoria, é que os fariseus, que se diziam, na verdade, ser estudiosos e letrados, e que levavam, na verdade, uma palavra muitas vezes que eram falsas, eles simplesmente perguntam a Jesus. É como se eles não acreditassem em Jesus, mas ironicamente perguntam a Jesus, como é que vai ser os sinais dos finais dos tempos, da sua volta, da segunda volta? E aí eu fui estudar, e na verdade é um estudo bem extenso, bem um pouco complexo, que eu não vou trazer aqui por inteiro. Outro dia será ministrado isso, talvez pelo pastor.
Mas o que Jesus fala aqui na parte de Lucas é referente à segunda volta dele. Ele deixa claro uma coisa. Quando os fariseus perguntam, como será? Ele simplesmente fala, olha, não se preocupem em dizer, olha lá, olha cá. Ou então se alguém vai dizer, olha aquele ali, olha esse aqui. Jesus fala, quando ocorrer na verdade a segunda volta, não haverá dúvidas que és a segunda volta. Lucas aqui está retratando isso, e Jesus deixa bem claro, quando ocorrer a segunda volta de Jesus, vai ser como a passagem de Noé e o dilúvio, e vai ser como, na verdade, quando Sodoma e Gomorra foram destruídas, relacionado a Ló. Como assim? Que, na verdade, ele retrata aqui que quando os sinais vierem, na verdade, eles vão ser claros, e nós temos que nos manter vigilantes, alertas. Ele fala simplesmente assim, este episódio, os últimos versículos de Lucas, capítulo 17, fala com relação a estarmos preparados. Preparados porque quando acontecer o grande momento, na verdade, vai ser, imagine a época de Noé. Noé estava fazendo a arca lá, e muitas pessoas começavam a zombar dele. Mas para que você está fazendo essa arca? Mas para que esse barco tão grande? E ele falou, foi Deus quem mandou. Deus falou comigo, e ele fez a arca. Se nós voltarmos para hoje, irmãos, a gente vê muitas pessoas levando a palavra de Deus. A palavra de Deus está espalhada aí em todo o canto. Só que as pessoas estão, repare aquele irmão lá, saindo para evangelizar domingo, onde não tem quase ninguém na rua. Ou então repare para aquele lá, batendo na porta de fulano e cicrano, para evangelizar. O que Jesus retrata aqui, irmãos, é que, na verdade, muitas pessoas estão despreparadas e, de uma certa forma, talvez não acreditam que quando ocorrer, simplesmente, praticamente vai ser tarde demais, talvez. Imagine na época que Noé entrou na arca e fechou a porta. Aí aquele povo que simplesmente estava dizendo, repare que besta, está passando tanto tempo fazendo uma arca, aí simplesmente começaram a olhar e disse, Noé, deixa eu entrar aí, mas já era tarde. O dilúvio veio, a água começou a tomar conta e simplesmente já era. E aí ele retrata também a passagem de Ló aqui, quando Sodoma foi destruída. Jesus fala, repare o que aconteceu com a mulher de Ló. A mulher de Ló fez o que as pessoas muitas vezes fazem hoje. A mulher de Ló fez o quê? Não olhe para trás, ela já era. Quando ela olhou para trás, acabou-se mulher de Ló. Mas o que é que isso tem a ver? Isso tem a ver, irmãos, porque quando Jesus fala, estejam preparados, estejam atentos, os sinais, na verdade, estão todos os dias. E quando o grande momento chegar, existem muitas pessoas que vão estar apegadas às coisas do mundo. Muitas pessoas hoje estão apegadas às coisas naturais. Muitas pessoas hoje estão apegadas às casas, ao financeiro, aos carros. E aí eu sempre falo uma coisa, não é que a gente não tenha direito. Deus quer o melhor para todos nós. Ele deseja o melhor carro, a melhor casa, Ele deseja o melhor emprego, Ele deseja uma situação financeira estabilizada. Só que as pessoas estão entendendo erradas, estão fazendo, ao invés de buscarem o reino de Deus, elas estão buscando as coisas naturais. O dilúvio vai acontecer, deixa eu pegar minhas coisas aqui, para poder tentar se salvar depois. Sodoma e Gomorra estão sendo destruídas, deixa eu entrar na minha casa, pegar a minha carteira, pegar o meu celular. Quando você volta, acontece com a mulher de Ló. Olhou para as coisas do mundo e ficou para trás. Quando Jesus deu uma ordem, siga adiante. Siga adiante. A palavra de Deus é clara, irmãos. Quando Ele lança, é simplesmente para a gente ser cumprida. Se a gente prestar atenção, Deus lançou a palavra na vida de Noé. E Noé obedeceu. Noé acreditou. E isso é chave. Isso é chave, na verdade, desse capítulo 17. É de que o impossível, quando o Tiago estava louvando aqui, o impossível não existe, eu até lembrei isso, porque, na verdade, chave é isso. Nós vemos as coisas, tanto a fé, como a gratidão,
como o perdão, como os sinais dos tempos, como o impossível. Como assim, Eli? Eu acredito sim. Só que acreditar é uma coisa e a atitude é outra. A atitude é assim, como Pedro fez. Deu um passo de fé, deu outro passo de fé e afundou. Ele acreditou no possível e depois veio o impossível e ele afundou. E nós vivemos as nossas vidas muitas vezes assim, irmãos. Eu acredito hoje, eu acredito amanhã e depois de amanhã eu não acredito. É impossível. É impossível ele perdoar aquela pessoa. É impossível ele eu ainda alcançar um sonho que me falaram lá não sei quantos anos, ainda nem aconteceu. Isso aí já é impossível. Mas uma coisa que deixa claro o capítulo 17, irmãos, é que se Deus lançou uma palavra na sua vida, simplesmente pegue e siga adiante na palavra de Deus, porque vai se cumprir uma hora ou outra. Ele disse, Noé, faça a arca, Noé, acredite em mim. Noé fez a arca, e os outros que não acreditaram ficaram. Ele simplesmente disse, acredite em mim, para Ló e a família dele. Corra, siga adiante, nem olhe para trás. Ló seguiu, acreditou. A mulher de Ló olhou para trás, desacreditou. Virou um impossível. E pronto, já era. Ou seja, simplesmente acontece dessa forma. Jesus fala, oi, perdão, irmãos. O perdão não é impossível, o perdão. Está difícil, mas continuamos martelando de dia e de noite. E aí ele passa, olha, a fé está pouca? Irmãos, a fé é um desenvolvimento, uma continuidade. Acredite que na minha palavra eu falo, que tenha fé, que siga adiante, que agrade a Deus, que viva a palavra dEle. Se seguirmos isso e continuarmos, na verdade, não tem como falhar, irmãos. E aí ele segue, tenham obediência, tenham servidão. E depois ele chega a gratidão e preparo. E aí a gente pode resumir dessa forma, irmãos, só para finalizar aqui esse capítulo. Aqui eu já acabei. Jesus deixa claro, tanto para os fariseus, tanto para os discípulos, tanto para aquele povo daquela época, como para a gente hoje, que nós vivemos muitas vezes, como eu já falei, acreditando no impossível, sendo que para Deus tudo é possível. E se não acontecer, irmão Eli? Se não acontecer, irmãos, é porque não era para acontecer. Mas talvez exista algo melhor na frente e que seja a vontade do Senhor. Viver a palavra de Deus é fácil? Não é fácil. Mas Ele mandou uma ordem. E aí quando Ele fala que você só tem que obedecer, nós temos que obedecer e seguir a palavra de Deus. Nós temos que viver todos os dias tentando manter e mantendo a chama acesa. Porque se nós não mantermos a chama acesa, a gente veio para o culto à toa, a gente existe à toa, a gente, na verdade, vive diariamente não vivendo. Porque viver é a palavra de Deus. E o capítulo 17 nos ensina isso. O impossível não existe. Nós temos que viver em fé, viver em perdão diário, viver em gratidão diária, viver preparados para que quando o grande dia chegar, irmãos, a gente não simplesmente caia por terra e seja um derrotado. Então essa é a palavra do Senhor. A palavra resumida é: o impossível não existe, porque tudo pode aquele que acredita em Deus. Tudo pode aquele que segue a palavra de Deus, irmãos. Só para finalizar, eu lembrei de uma coisa aqui agora. Como eu falei, pastor, eu falei que é a primeira vez que depois que aconteceu toda a pandemia, que eu retorno aqui em cima do altar. E antes até, aconteceu tantas coisas de lá para cá, né? Que vem acontecendo. Houve um momento em que simplesmente, e quando eu li essa palavra, quando eu estudei mais aprofundado, o Senhor me deu um alerta de que houve um momento, durante esse período, em que simplesmente eu disse para mim mesmo que a minha fé esfriou, a minha fé diminuiu. A minha fé
eu estava dizendo como os discípulos lá, Senhor, aumenta a minha fé, aumenta a minha fé, aumenta a minha fé, Senhor, porque minha fé está pouca, está acontecendo tanta coisa que eu estou desmotivado, eu estou cansado. E aí o Senhor simplesmente só disse uma coisa, nesses períodos, e principalmente agora quando eu estudei isso, de que Eli, na verdade não é que sua fé está pouca, Eli, é porque você está dando ibope para o que está acontecendo no mundo. Você está dando ibope para a doença, você está dando ibope para o problema financeiro, você está dando ibope para o que está acontecendo ao seu redor, e está esquecendo que a palavra está bem aqui, Eli. Louvai a Deus, adorai a Deus, independente das circunstâncias. Todavia, acreditai, todavia, segui na palavra que simplesmente fala, tenha fé, porque com a fé você agrada a Deus, e com a fé você se torna melhor a cada dia. E ou seja, irmãos, nesse tempo de lá para cá, eu simplesmente tenho esquecido os problemas, e eles têm se resolvido. Eles têm se resolvido. E o foco tem sido a palavra de Deus. Mesmo não ministrando, mas estudando a palavra de Deus. Mesmo não estando na igreja, mas estando na palavra de Deus. Então esse é o segredo para as nossas vidas. É nos manter todo dia com a chama acesa. Todo dia com a fé de que vai acontecer. Não aconteceu, mas vai acontecer, irmãos. Eu não sei o que é que todos vocês que aqui estão hoje, na verdade, todos nós temos um desejo, todos nós temos problemas, todos nós temos situações que nos deixam para baixo. Mas o que Deus deixa claro é que se mantenha firme, se mantenha na fé. Tenha fé hoje, tenha fé amanhã. Simplesmente volte naquele tempo e vamos rebobinar um pouco e voltar em Pedro lá. Faça como Pedro. Tenha um passo de fé, um passo de cada vez. Tenha outro passo de fé e continue tendo o passo de fé. 3, 4, 5, 6, 7. Está demorando. 8, 9, 10, 11. Está demorando. 12, 13, 14, 15, 16. Eu poderia contar até 100 aqui, irmãos. Eu tenho certeza que chegaria um momento em que todos nós ficaríamos cansados, né? Só está contando aí. Mas, na verdade, o desejo de Deus é que você se mantenha assim. Todo dia. 1, 2, vence 3, vence 4, vence 5, vence 6. E assim nós continuamos vencendo, irmãos, para a honra e glória do Senhor. Amém? Eu agradeço a Deus essa oportunidade. E aqui fica esse ensino do capítulo 17. O impossível não existe, irmãos. É ter fé todos os dias.